Muito obrigado. Eu juro que é a última vez que me ouvem. Depois vão descansar e nos restantes dias do Congresso não vão ter mais. É uma honra moderar esta mesa, porque, sobretudo, isto é o fim desta cadeia que estivemos a falar. No fundo, é a concretização. E o que hoje temos connosco são o testemunho de quatro empreendedores, melhor dizendo, duas empreendedoras e dois empreendedores, que nos vão relatar na primeira pessoa as suas experiências. Eu, mais uma vez, digamos, dispenso-me de apresentar os respectivos currícula. Em todo o caso, sempre diria que são pessoas com um background na área da saúde, embora backgrounds distintos, e também com experiências distintas. Daí que o formato que vamos usar é, cada um fará uma intervenção de cerca de 12 minutos. Vamos tentar cumprir estes 12 minutos, senão derrapamos e então sou mesmo despedido, não tenho qualquer dúvida. E depois faríamos uma sessão de debate com perguntas e respostas. Eventualmente retomaríamos alguns temas que ficaram do painel anterior. Daí que, se o Miguel quisesse, dávamos início às hostilidades, está bem? Boa tarde a todos. Começo por agradecer este honroso convite para poder estar aqui presente no Congresso dos Farmacêuticos. É uma honra para mim. Foi-me pedido pela organização falar um bocadinho, dar o meu testemunho da experiência que tenho em empreendedorismo farmacêutico. Esta experiência advém da ligação, desde sempre, à empresa Technophage, que é uma empresa biofarmacêutica que nasceu em 2005. Portanto, para uma empresa, uma biotech, startup inicialmente, depois passou a biotech, estes 12, quase 13 anos de vida, esta empresa já é neste ramo, já tem uma proveta idade. Portanto, depois de me ser pedido este pensamento sobre o empreendedorismo farmacêutico, eu comecei a pensar um bocadinho e olhar para dentro da empresa. Normalmente estamos sempre sistematicamente a olhar para o que se passa na envolvente, sistematicamente a resolver novos problemas e raramente estamos a olhar para a empresa. No fundo, o que eu fiz foi olhar um bocadinho para aquilo que eu e nós na empresa achamos que deve ser feito e talvez, se calhar, dar exemplos da Technophage, uma vez que já tem alguns anos de vida. Portanto, como eu disse, a empresa é uma empresa que tem o objetivo de desenvolver novos medicamentos, quer biológicos, quer químicos, quer pequenas moléculas. Portanto, estamos envolvidos em diferentes plataformas e isso diferencia-nos um pouco da biotech comum. Normalmente, a biotech comum é monoproduto ou, muitas vezes, monotecnologia. Nós temos, desde o início, e isso está no nosso ADN, temos alguma flexibilidade para trabalhar em novos medicamentos. O nosso campo é novos terapêuticos humanos. E, basicamente, dando aqui um resumo da empresa, é uma empresa biofarmacêutica de investigação e desenvolvimento. Desde sempre temos os nossos laboratórios e a sede na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, dentro do Instituto de Medicina Molecular, com o qual temos um acordo de colaboração desde sempre, e é um dos fatores que eu vou referir à frente importantes, ou pelo menos nós consideramos importantes no nosso caminho. Temos, como não poderia deixar de ser, várias plataformas de descoberta e de desenvolvimento de novos medicamentos. Com isto, fomos criando um pipeline, um conjunto, um sistema de patentes, quer de produtos, quer de plataformas, quer de tecnologias. Temos desde sempre parcerias com indústrias farmacêuticas, portanto, é também
Uma distinção que temos, portanto, não temos, normalmente uma biotech nasce com capital de risco, não temos, ainda hoje não temos capital de risco. Temos parcerias e acordos de co-development, de co-desenvolvimento de moléculas com empresas farmacêuticas e temos já produtos a entrar em fases clínicas. Então, elencando, eu olhei aqui e identifiquei 6 ou 7 pontos que considero importantes no empreendedorismo de uma forma geral e no empreendedorismo farmacêutico em particular. E o primeiro deles é os acionistas da empresa. E aqui convém-me salientar que a estabilidade, os acionistas são os mesmos desde 2005 e partilham uma visão comum. Um bocadinho diferente do habitual, temos uma visão desde sempre, como referi agora, há poucos momentos, de ser um player na área de desenvolvimento de novos medicamentos, sejam eles químicos ou biológicos, à escala global. Nesta área não se trabalha, obviamente, à escala nacional. E isto tem sido muito importante, até verdadeiramente importante no caminho que temos vindo a trilhar. Os acionistas são 5 individuais e 2 instituições, portanto, e cumpre-me aqui referir quer a ANF, quer a Blue Pharma, que têm sido fundamentais a todos os níveis e numa empresa que há 12 anos atrás era uma startup, isto foi extremamente importante a nível organizacional, que é relevante para o desenvolvimento de um projeto, de uma biotech. E depois os acionistas, as pessoas na empresa. E aqui nós temos aqui uma mix de experiência e de inovação. O Conselho de Administração, e já agora convém-me referir que são os 5 pessoas e estão ali organizados apenas por ordem cronológica, as 5 pessoas são farmacêuticas. Portanto, é uma empresa quase totalmente farmacêutica. O Conselho de Administração é desde sempre composto por pessoas com muita experiência, nomeadamente a nível de indústria farmacêutica ou setor farmacêutico de uma maneira mais genérica. E a equipa, o time, é, por sua vez, bastante mais novo, mais inovador, e isto considero bastante importante porque estamos numa área em que a inovação, a imaginação para a criação de novos projetos é realmente importante e depois é preciso complementar com alguma experiência e bom senso, uma vez que estamos numa área totalmente competitiva e fazemos isto com regularidade, contacto com centros académicos, provavelmente na academia, todos os PIAs, todos os diretores de unidade acham que têm projetos muito bons e depois é preciso verificar que há muitos passos, aliás, como disse o Hélder Mota Filipe há pouco, há muitos passos a passar, a fazer antes de conseguir colocar um novo medicamento no mercado global. Outro ponto onde estamos desde sempre extremamente focados é fazer tecnologia de ponta, ou seja, tentar estar em tecnologias tecnologias e produtos que possam acrescentar alguma coisa ao mercado. Isto porque, como referi há pouco, esta área é tão competitiva que o número de moléculas que entram é tão superior ao número de moléculas que saem e se tornam um novo medicamento, que é preciso, de facto, fazer uma grande seleção, apostar em tecnologias completamente inovadoras e uma coisa que é o fail fast. Portanto, se é para falhar, que seja para falhar o mais rapidamente possível. Outro ponto que consideramos na empresa estrutural e verdadeiramente importante, e gastamos mesmo muito o nosso tempo nesta atividade, é estabelecer uma network de relações académicas em todo o mundo. Portanto, temos uma network bastante bem constituída, essencialmente em 3 áreas, na Europa, China e Estados Unidos, e gastamos grande parte do nosso tempo quer na criação, quer a fomentar e a acarinhar essas colaborações que são absolutamente cruciais para nós. Temos ali nós nascemos também no seio académico, como já referi atrás,
hão de reparar que eu não vou referir a localização como um fator importante. Ou seja, isso podemos deixar para a discussão, mas é uma coisa que no início, há 10 ou 11 anos, me deixava triste e irritado mesmo. Todas as conversas lá fora começavam por o que é que têm essas tecnologias e porque é que estão em Portugal. Portanto, e hoje já não me afeta, mas continuo convencido, como estava há 10 anos, há 12 anos atrás, que Portugal é um bom sítio para fazer este tipo de investigação. Temos muito boa investigação, muito bons investigadores. Depois, a parte de desenvolvimento, obviamente, temos que recorrer muitas vezes a serviços externos, mas é muito fácil fazer a partir de Portugal. Usamos bastante, para fomentar estas colaborações académicas, usamos bastante projetos europeus ou outro tipo de projetos para consolidar estas colaborações e fomos, nos últimos anos, coordenadores de vários projetos europeus. Este, provavelmente, é muito caro ali ao engenheiro Joaquim Cunha. Foi um projeto que foi o primeiro mobilizador no âmbito do Health Cluster Portugal. Isto é só para ilustrar algum da atividade que nós passamos a fomentar, este tipo de colaborações académicas um pouco por todo o mundo. E, obviamente, estamos dependentes e interessados em, e desde sempre o fizemos, a colaborar não só com o meio académico, mas também com a indústria farmacêutica e, portanto, isso é uma realidade desde sempre. Outro ponto, o ponto 6, que gostaria de salientar, é uma gestão muitíssimo rigorosa. Portanto, temos, de facto, uma gestão com muita atenção aos milestones, aos custos, e nos últimos anos temos vindo a colecionar alguns prémios que dão conta disso, nomeadamente aquele que se calhar mais relevante é aquele da Deloitte, os considerados em 2012, pertencemos ao Technology Fast 500 da EMEA, que tem as 500 empresas de maior potencial nesta região. Por fim, obviamente, os produtos, tecnologias e plataformas são, obviamente, importantes e temos aqui, trabalhamos em 3 plataformas distintas, uma em que trabalhamos com produtos derivados de bacteriófagos e aqui a nossa preocupação é a resistência das bactérias aos antibióticos. Temos uma segunda plataforma, uma segunda unidade em que trabalhamos com pequenos mini anticorpos em diferentes áreas terapêuticas e depois temos também uma plataforma onde fazemos screening de pequenas moléculas usando in vivo, portanto usando um determinado peixe que é o peixe zebra. Isto é o nosso pipeline, ou seja, os produtos que resultam de toda esta atividade. Estamos cada vez mais focados em 2 áreas, temos ali 3, mas estamos cada vez mais focados, e o caminho é esse, em infecção e neurociências. Portanto, temos cada vez mais estes projetos. Temos 2 projetos a começar fases clínicas, um na área da infecção e um a começar fase 2 na área do Parkinson. Depois têm vindo a sair algumas notícias da nossa atividade e, como acabou o meu tempo, passo ao sumário. Podia fazer um sumário da apresentação com aquilo que consideramos mais importante da experiência que fomos acumulando, acionistas, estabilidade e visão comum, pessoas, uma mix de experiência e inovação, IP, portanto, propriedade intelectual, focar em tecnologias de ponta. Temos uma network, uma rede forte académica e na indústria, uma gestão rigorosa e, obviamente, produtos inovadores, produtos e plataformas bastante inovadoras. Muito obrigado. Excelente cumprimento do prazo. Marta, podemos ir. E agora temos a doutora Marta de Oliveira de Ferreira, da Inove Apotec, que também nos fará o testemunho
neste caso no feminino, do empreendedorismo farmacêutico. Boa tarde a todos. Já estamos. Já está. Boa tarde a todos. Antes de mais, eu queria agradecer o convite que me endereçaram e dizer-vos que é com muito gosto que aqui estou hoje e felicitar a organização deste evento pelo tema empreendedorismo. De facto, há 9 anos atrás, quando apareceu a Nova Apotec, empreendedorismo era uma palavra que, se existia no dicionário, poucos sabiam. E hoje fui apelidada de empreendedora, o que eu gosto muito, acho um nome muito bonito, porque há 9 anos atrás não era bem isso que me chamavam. Muito brevemente vou-vos dizer o que é, afinal, a Nova Apotec e depois contar-vos um pouco desta história dos há 10 anos atrás e agora depois destes 9. A Nova Apotec é uma empresa que presta serviços de investigação e desenvolvimento e de realização de testes e estudos para a indústria farmacêutica, para a indústria cosmética, para a indústria dos dispositivos médicos e dos suplementos alimentares. Foi criada por mim e pelo professor Bruno Sarmento, que certamente muitos conhecem, em 2008, portanto há 9 anos atrás, 8 de outubro de 2008, quando foi o crash da Bolsa em Nova Iorque. Houve 2 loucos, na altura apelidados de loucos, hoje de empreendedores, que se lembraram de criar então a Nova Apotec. Eu vou um bocadinho mais atrás, porque o que me pediram foi para tentar incentivar, através da minha história, o empreendedorismo. Por isso, daqui a alguns anos, algum de vocês vier ter comigo e me contar aquilo que fez, como foi empreendedor, seja na empresa onde estava a trabalhar, seja através da criação de uma empresa nova, eu vou ficar muito, muito feliz por isso ter acontecido. Eu sou farmacêutica. Antes de ser farmacêutica, andei no ensino, no percurso normal, que todos fazemos. Até ao 12º ano não sabia o que é que queria fazer da vida. Era boa aluna, portanto lá me encaminharam para concorrer para a medicina, e eu assim fiz. E houve uma 6ª opção, 6ª ou 7ª ou 5ª, já não me recordo muito bem, que foi Ciências Farmacêuticas, que alguém me disse que era um curso interessante e para eu colocar, já que tinha que colocar alguma coisa. É muito triste esta história, mas é verdade. E assim foi. Em medicina não entrei e lá fui parar a Ciências Farmacêuticas sem saber muito bem o que me iria esperar. De facto gostei imenso e tanto gostei que fiquei. Durante o curso foi-me interessante pela área da investigação. Tive a oportunidade que agarrei e também que procurei de trabalhar em alguns departamentos na área da investigação, ainda durante o curso, e terminei o curso com a certeza de que aquilo que eu gostava mesmo de fazer era desenvolver produtos que pudessem chegar ao mercado e responder às necessidades dos consumidores. Na altura como estava também ligada à parte de investigação, fui sendo convidada para ir fazer o doutoramento, cheguei a submeter projetos que também não foram aprovados, se calhar há coisas que não acontecem por acaso, e de facto acabei por não ir por aí. Trabalhei em farmácia da oficina, trabalhei em farmácia hospitalar, a certa altura voltei à Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, mas a trabalhar para uma empresa, na altura era uma empresa pública ou privada que geria umas termas em Portugal, e que fez uma parceria com a Universidade do Porto para desenvolver uma linha de produtos cosméticos. E essa empresa contratou-me a mim e colocou-me na Faculdade de Farmácia a desenvolver esse projeto durante 3 anos. 3 anos porque era o tempo durante o qual eles tinham financiamento para o fazer. Foi uma experiência muito interessante. De facto, estive naquela fronteira entre a academia e a indústria, numa altura em que a academia e a indústria eram perfeitos inimigos. A indústria não gostava da academia, a academia não gostava da indústria, eles não se davam mesmo nada bem. Hoje em dia, graças a Deus, e não é graças a Deus, é graças ao trabalho de muita gente que trabalhou nesse sentido, há de facto uma aproximação muito grande e que é de louvar e tem que ser cada vez maior e de facto a indústria tem que aprender a comunicar com a academia e a academia tem que aprender ainda melhor a comunicar com a indústria. Mas eu estive nessa fronteira numa altura em que eles eram perfeitos inimigos e, portanto, teve tanto de bom como de mau, mas foi interessante. Ao fim desse tempo eu não sabia o que é que queria fazer da minha vida, ou quando esse tempo foi terminando, mas eu continuava a querer fazer aquilo. Portanto, eu gostava mesmo muito de desenvolver produtos para colocar no mercado. Não queria fazer nenhuma tese de mestrado ou doutoramento que fosse parar
à biblioteca, lá há uma estante muito bonita e que depois não servisse à sociedade de forma nenhuma. E porque, a certa altura, fui pensando de facto em construir alguma coisa minha. Isso não aconteceu por acaso, isso também aconteceu porque eu tive a sorte de estar rodeada por pessoas, desde pessoas de família, amigos próximos, que tinham empresas, que eram empreendedores, que faziam as coisas acontecerem. E, de facto, o ambiente que nos rodeia é algo extremamente importante, porque nós somos muito, muito influenciados, mesmo que queiramos pensar que não, pelo ambiente que nos rodeia. Há pouco tempo estive numa apresentação sobre comunicação em que um psicólogo dizia que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. E hoje em dia o facto de termos todas estas iniciativas de empreendedorismo é ótimo, porque estamos num ambiente que é facilitador destas nossas ideias, mas o facto de termos pessoas e conhecermos pessoas, irmos procurar essas pessoas que nos possam contar as suas histórias e que nos possam incentivar a andar para a frente e fazer-nos acreditar que é de facto possível, é muito importante e isso para mim também o foi. Como é que a Nova Apoteca então aparece? Ou como é que aparece enquanto ideia? Aparece porque eu queria fazer o que queria, como vos disse, e sempre quis. E se há característica importante num empreendedor é a perseverança, é nunca desistir, é acreditar até ao fim, é persistir, não obstante todas as barreiras que vos vão sendo colocadas. E a certa altura eu queria empresas que queriam trabalhar comigo nesta área da investigação e eu não queria para uma nem para outra, queria para todas e, portanto, decidi criar uma empresa para prestar serviços a essas empresas. E foi assim que a Nova Apoteca apareceu. Se eu pudesse resumir algumas das características que eu acho que são importantes para alguém criar uma empresa, seja do que for, uma delas é conhecer as suas competências, porque acho que é mesmo muito importante, e para mim também o foi, ter plena consciência daquilo que se é capaz de fazer e ter essa experiência prévia, procurar esse conhecimento, procurar essa formação. Eu, de facto, durante os anos em que trabalhei para outras empresas, fui adquirindo um conjunto de competências que me levaram depois, mais tarde, a conseguir criar esta empresa e ter competência para poder prestar este tipo de serviços. Descubram algo que seja uma verdadeira paixão, porque acho que quando se fazem as coisas com paixão, tudo é feito melhor. E de facto, para algo deste género, de criar uma empresa de raiz, de base, sem apoio nenhum, no nosso caso foi com os nossos 5.000 euros, porque era o capital social obrigatório. Hoje em dia até pode ser com 0 euros, mas seja lá como for, é importante ser com verdadeira paixão, porque a entrega tem mesmo que ser muita para fazer as coisas acontecer. Definam uma missão, definam qual é a missão da vossa empresa de uma forma clara e consigam transmiti-la, e nós fizemos isso também, e a missão da empresa continua a ser exatamente a mesma 9 anos depois. Definam os vossos valores, ou os valores que querem que a empresa tenha, e mantenham-se fiéis a eles desde sempre, desde o início e durante a evolução da empresa. No nosso caso foi a excelência científica, era o nosso DNA, era o que fazia sentido ser. Foi a inovação, de facto queríamos ajudar e apoiar as empresas a desenvolver produtos inovadores que fossem de encontro às necessidades dos consumidores e que também que respeitassem a parte regulamentar. Ter um foco no cliente era foi um dos nossos valores desde o início. E porquê? Porque nós vinhamos da academia e, de facto, se há coisa que a academia tem que aprender é o foco no final, é o foco no resultado. Os investigadores, e eu já fui, ainda sou um bocadinho, adoram andar sempre ali à volta a querer fazer melhor, a querer ter melhores resultados, mas se fizéssemos assim era melhor, se fizéssemos assado era ainda melhor, mas a certa altura há que seguir um foco e ser muito objetivo, porque senão vamos nos perder. Ética e compromisso. Outra questão que é absolutamente importante é construir uma equipa. E se calhar eu diria que é das tarefas mais desafiantes. O primeiro membro da minha equipa foi o professor Bruno Sarmento, foi e é, porque eu na altura conhecia de facto as minhas competências na área do desenvolvimento farmacêutico e também na área da realização de testes, ensaios, no fundo tudo que envolvia a cadeia de desenvolvimento de produtos cosméticos, mas a área farmacêutica era uma área que eu dominava menos.
E por isso eu procurei alguém que tinha essa competência, que tinha e tem, e que pudesse ser ali o meu parceiro, que me ajudasse a desenvolver mais essa parte, porque tinha outras competências que eu não tinha. E depois façam o impossível. E porquê que eu digo impossível? A Nova Apoteca era para muita gente, se calhar para 99% das pessoas que me rodeavam, mas lá está, não era para aquelas 5 mais importantes. Algo impossível, porque criar uma empresa que presta serviços de investigação e desenvolvimento no Porto, há 9 anos atrás, não é? Não é no Porto de hoje em dia, que está com a cotação em alta como está. Mas no Porto de há 9 anos atrás, isto não fazia sentido nenhum. Quer dizer, nem sequer a indústria cosmética, nem a indústria farmacêutica, ou muita indústria ali à volta, é absolutamente disparatada esta ideia. Eu percebo que muita gente entendesse que era disparatada, mas cabe aos empreendedores, ou loucos, como eram apelidados na altura, persistir e fazer ver que de facto não era assim e que de facto fazia sentido. E se calhar agora, 9 anos mais tarde, por imensos motivos, as pessoas já acreditam que faz sentido. Além disso, porque é que é muitas vezes uma missão impossível criar uma empresa, seja ela qual for? Porque é da natureza humana o estar contra ou fazer algo diferente. Eu tinha muita gente com um espírito positivo à minha volta, mas a minha santa mãe, que eu adoro de paixão, acha que o meu melhor emprego foi quando eu estava a trabalhar numa farmácia a 10 minutos de casa dos meus pais, e todos os dias chegava a casa com uma história engraçada e tinha um empregador que se calhar era para a vida, e não obstante ter sido um trabalho que eu adorei fazer, não era isso que eu queria. Portanto, a minha santa mãe achou isso uma péssima ideia na altura. Mas, não querendo ela ter alguma influência negativa em mim, mas o que eu vos quero dizer é que muitas vezes as pessoas têm medo. Mas o primeiro a ter medo vamos ser nós próprios. Eu tive imenso medo e ainda tenho. Agora nós temos que arranjar outras alavancas, arranjar outros suportes, acreditar mais, ver o lado positivo, ver o porquê, encontrar todos os motivos que fazem acreditar que aquilo que é viável, para conseguir suplantar esse medo. E muita gente à nossa volta vai nos dizer que nós não vamos conseguir, mas nós temos que ser os primeiros a dizer que sim, que é possível e a fazer acreditar todos os outros que de facto isso é possível. E foi assim que a Nova Apoteca cresceu. Eu já estou 6 segundos fora do tempo, portanto, assim, muito rapidamente vou passar-vos um bocadinho do que foram estes últimos 9 anos. Portanto, a empresa foi criada em 2008. Desde 2009 que somos associados do Health Cluster Portugal. Temos também uma rede de parceiros de universidades e institutos de investigação. Começamos o processo de internacionalização em 2010. Em 2011 mudamos de instalações, conseguimos algumas acreditações que nos foram importantes. Em 2012 juntamos a uma outra associação europeia. Em 2014 mudamos outra vez de instalações e se calhar um dia destes mudamos outra vez. Em 2016 tivemos o nosso Comitê de Ética oficialmente reconhecido. Temos vindo a crescer 30% ao ano desde 2012. Hoje em dia, 90% do nosso volume de faturação é em vendas internacionais, um processo de internacionalização que começou em 2010, em 2009 um bocadinho de forma indireta, em 2010 mesmo com vendas para a França. Está agora 90% do nosso volume de faturação é para, neste momento, mais de 25 mercados diferentes. Do ponto de vista de instalações, também temos vindo a crescer. Estas são as localizações dos nossos clientes. Estas são as nossas instalações atuais. Hoje em dia somos 24 colaboradores, 16 em full-time, e depois temos também prestadores, nomeadamente médicos, que trabalham connosco. Este é o nosso organigrama, que tem vindo sempre a adaptar-se e a mudar a este ritmo de crescimento. Esta é um bocadinho a curva de crescimento da equipa. E aquilo que vos posso dizer é que, efetivamente, aqueles que são loucos o suficientes para achar que eles conseguem mudar o mundo ou fazer alguma coisa diferente, são, de facto, aqueles que o fazem. Portanto, chamem-lhes loucos ou chamem-lhes empreendedores, venham eles e espero poder inspirar-vos. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado. E vamos continuar nas farmacêuticas.
a doutora Ana Palmeira de Oliveira. Continuamos no feminino. Boa tarde a todos. Um agradecimento, uma palavra de agradecimento à organização por este simpático convite. Permitam-me em especial ao professor Jorge Gonçalves, já não nos víamos há alguns anos, é sempre um prazer revê-lo e é bom ver que o tempo não passa por si. Pediram-me para fazer aqui um ponto de situação, dar a nossa experiência, partilhar convosco a nossa experiência na LabFit. É sempre um tema que nos apraz muito e que, por certo, terá em comum muito com todos os outros empreendedores que estão aqui. A doutora Marta falava do medo. O medo é uma coisa que acompanha qualquer empreendedor, não só no início, eu diria que todos os dias. Ter medo é bom, faz-nos sentir alerta para as situações de risco, e conhecer o risco é o primeiro passo para ultrapassar as dificuldades. Portanto, este talvez seja o primeiro mote para um empreendedor que quer ter sucesso. Então, o que é a LabFit e como é que nós crescemos, onde é que nós estamos, qual é a nossa missão? A LabFit é uma empresa de investigação e desenvolvimento que presta serviços e que, desde o primeiro dia, visa a transferência de conhecimento da academia para a indústria. Este é o nosso objetivo diário, é para isto que nós trabalhamos. E esta missão, que foi definida há 5 anos atrás, quando criamos a empresa, veio na sequência do nosso trabalho de investigação na área da dermatologia e da ginecologia, uma investigação que tinha já mais de uma década de atividade e que tinha como objetivo fundamental trazer soluções para o mercado farmacêutico, para problemas que foram identificados previamente na clínica, sendo que estas soluções, objetivamente, deviam ser simples e eficazes. Portanto, nada muito complexo, nada que fosse um problema para realmente contextualizar e oficializar em mercado. Nós tínhamos já bastante atividade enquanto investigadores, trabalhávamos muito na área dos compostos ativos, na tecnologia farmacêutica, na otimização do produto e fazíamos este trabalho em 4 vetores: na microbiologia, na tecnologia farmacêutica, na farmacognosia, com experiência clínica. Portanto, tínhamos um elemento da clínica, e temos um elemento, temos mais do que um até, da clínica no grupo de investigação, num foco que, até alguns anos atrás, foi muito definido nas infecções vaginais e depois foi sendo alargado à pele, porque no genital também há pele, não é? E, portanto, fazia todo sentido. Chegou o momento em que se colocou a questão de geramos conhecimento, o conhecimento tem valor de mercado, nós sabíamos isso muito bem. O que fazer com este conhecimento? Como é que nós podemos otimizar, valorizar este conhecimento? Como é que o podemos transferir da academia para a indústria? Qual é o passo que devemos dar a seguir? E em 2011 surgiu uma oportunidade que foi um concurso de ideias na Universidade da Beira Interior, o INUBI 2011, onde nós fomos apresentar a nossa ideia de negócio. Devo-vos dizer que tínhamos bastante experiência enquanto investigadoras, enquanto empreendedoras. Foi um pânico sentarmos no anfiteatro e vermos o primeiro grupo que foi a concurso falar uma linguagem que para nós parecia chinês. Era a linguagem de empreendedores, falavam em planos de negócio, falavam em valor no mercado e nós só sabíamos que queríamos fazer alguma coisa com aquilo que tínhamos criado, com as ideias que tínhamos criado, com o conhecimento que tínhamos. E que chegámos naquele momento à conclusão que tínhamos muito que aprender em termos de linguagem, mas talvez pela paixão que nós colocamos na nossa comunicação, ganhamos, não o primeiro, porque esse ganhou o tal primeiro grupo que nos assustou, mas ganhamos o segundo prémio da classificação geral e, numa altura em que empreendedorismo também era ainda uma terminologia pouco comum, a UBI decidiu que associava neste concurso um prémio adicional de empreendedorismo no feminino. Como naquela altura aquele grupo que foi a concurso e que ganhou o primeiro lugar eram todos homens, nós acumulamos os 2 prémios, ainda ganhamos mais um bocadinho do que eles, uma simbólica quantia de 3.500 euros, mas que na altura, aquelas 2 meninas que ali estão, decidiram que em vez de gastar o dinheiro numas férias para Bali, aliás, projeto que mantemos até hoje, ainda não fomos, por variadíssimas razões,
decidimos que esses 3.500 euros serviriam para criarmos a nossa empresa, para seguirmos este sonho, esta vontade de fazer a diferença. Na altura também era um compromisso, não é? Quer dizer, há um júri que avalia, que acredita no projeto e se acreditam em nós, sendo que nós temos que ser os primeiros a acreditar em nós, mas se há alguém externo que acredita em nós, há que arregaçar ainda mais as mangas para fazer daquele sonho uma realidade. Então, o que é a LabFit na realidade? Como é que nós a construímos? A LabFit é uma sociedade, minha e da minha irmã, somos as duas farmacêuticas, somos muito originais. Estas já são das fotografias tiradas hoje aqui no Congresso. Temos backgrounds também, eu enquanto farmacêutica comunitária, trabalhei durante 10 anos em farmácia comunitária, a par da investigação e da docência, a minha irmã enquanto farmacêutica hospitalar. E nessa altura decidimos que com este alicerce das ciências farmacêuticas íamos criar uma empresa de desenvolvimento de produtos de saúde, com base na experiência que nós já tínhamos na investigação, caracterização da qualidade, segurança, eficácia e depois também, numa fase um bocadinho mais tarde, apoio regulamentar. A LabFit é uma microempresa, tem 9 colaboradores, 8 deles são ou mestres ou doutorados, e estamos localizadas na Covilhã, num belíssimo edifício que tem uma paisagem maravilhosa sobre a Serra da Estrela, o Ubimedical, criado pela Universidade da Beira Interior exatamente para incubar empresas. E esta localização, direi que se calhar não é, ainda é um bocadinho mais atrás, um passo mais atrás do que o Porto há 9 anos, mas mesmo assim nós não a entendemos como uma limitação, sendo que também não podemos deixar de admitir que é um constrangimento, porque, por exemplo, partilhava há pouco com a professora Ana Paula, com a nossa querida bastonária, que hoje eu e a minha irmã tomamos este desafio de vir cá, viemos de manhã às 6h30 da manhã, somos as duas mães de 5 crianças, portanto, à noite, ao fim do dia, voltamos à Covilhã, porque 2 dessas crianças, uma de cada uma, são muito pequeninas e precisam de mamar, e amanhã voltamos e depois regressaremos. E, portanto, pediremos dispensa, no sábado de vir, porque acho que já são muitos quilómetros, mas isto para mostrar que é tudo possível, desde que as pessoas queiram, não é? Desde que tenham garra e resiliência e acreditem muito nos sonhos que têm. Somos uma equipa jovem, com equipamento altamente qualificado e privilegiamos muito este espírito de equipa e o crescimento individual de cada um dos nossos colaboradores. Todos eles têm projetos individuais dentro da empresa. Somos também uma empresa que, desde o primeiro dia, teve um foco muito claro na qualidade. O nosso objetivo, desde o primeiro dia, foi ser uma referência de excelência no mercado internacional. Por isso mesmo, a qualidade nunca pôde deixar de ser um segundo plano, alguma coisa que vamos pensar amanhã. Foi sempre pensada, desde sempre, como estratégica para a empresa. Ao fim de 3 anos, éramos triplamente certificados pela ISO 9001, mas também pela 13485, que é a ISO dos dispositivos médicos, caracterização de dispositivos médicos, e pela NP 4457, que é a norma para certificação da investigação e desenvolvimento, ferramentas extraordinárias, inclusivamente para quem só faz investigação. Toda a gente devia conhecer esta norma. Em 2016, tivemos também este reconhecimento do Infarmed enquanto laboratório PPL. É um reconhecimento que nos honra muito. Em Portugal, para além da LabFit, a Bial e o LEF são as outras duas empresas com reconhecimento do Infarmed. Foi muito duro, muito duro, mas foi, sem dúvida nenhuma, um desafio que abraçamos em equipa, todos juntos. O que é que nós oferecemos objetivamente? Oferecemos serviços de investigação e desenvolvimento, de produto dermatológico, ginecológico, inovação, reformulação de produto, estudos de novas aplicações. Fazemos também a nossa própria investigação, o nosso próprio desenvolvimento. Temos 3 patentes de 3 produtos que são soluções simples, eficazes e com necessidade de mercado. Fazemos estudos in vitro, caracterização de produto, ingrediente, ensaios de microbiologia. Fazemos também consultoria, prestamos também serviços de consultoria para a indústria cosmética, farmacêutica e dispositivo médico. Quem são os nossos clientes? A indústria, empresas de investigação e desenvolvimento, a farmácia hospitalar,
porque a par da nossa atividade de prestação de serviços de rotina, protocolados, nós também fazemos muita investigação interna na LabFit para converter em serviço e fizemos há uns 3 anos atrás um trabalho com a farmácia hospitalar do Centro Hospitalar Cova da Beira, testando, avaliando a qualidade microbiológica dos medicamentos manipulados produzidos na farmácia hospitalar do CHCB, e isto trouxe depois, em consequência, para além de uma validação e de uma evidência de que as boas práticas de laboratório do CHCB são realmente extraordinárias, para além disso, serviu-nos também como um serviço que prestamos atualmente prestamos até hoje ao CHCB no controle de qualidade dos seus manipulados. A nossa investigação está também internacionalizada. Nós somos laboratório da JRC, nós somos laboratório, o que é que isto significa? Que somos um laboratório que pertence à rede europeia de validação de métodos in vitro. Dizia há pouco ali o professor Rogério Gaspar, que foi há 2 semanas lá e que se surpreendeu. Sim, quer dizer, penso que já saberia, mas que evidenciaram que havia um laboratório português que fazia parte da rede. Foi também, digo-vos, muito difícil conseguir entrar. A primeira resposta veio negativa e nós não nos conformámos com a resposta. Contestamos para saber porque é que vinha negativa. E vinha negativa porque havia uma questão na candidatura que nós não mostrávamos, não evidenciávamos que tínhamos um técnico, mostrávamos que tínhamos um investigador responsável e capaz de fazer ensaios de culturas de células, mas faltava um técnico. E era verdade à data da candidatura, mas nós depois evidenciamos que, quando contestamos, já tínhamos essa pessoa e eles aceitaram-nos. Nós fomos muito chatas, garanto-vos, e se calhar por isso pensaram, é melhor aceitar estas miúdas, senão elas não nos vão largar. Ainda bem que o fizeram, para nós é um privilégio estarmos na rede e também podermos agora contribuir com ideias de investigação para a rede e termos nesta network, por exemplo, um projeto de doutoramento de uma das nossas colaboradoras que se inicia agora. Para chegarmos e fazermos este trajeto todo, é impossível fazer um trajeto deste sozinho. Os financiamentos são importantes. Para se ter financiamento é preciso ter-se alguma credibilidade, muita honestidade naquilo que se comunica. Nós temos pela FCT atualmente 2 BDEs em curso na LabFit, uma delas vai defender ainda este ano, brevemente, mas fomos sendo financiadas com um voto de confiança pelos fundos europeus. Temos também uma rede alargada de parceiros. Sem os nossos parceiros seria muito mais difícil termos feito este trajeto. São pessoas que acreditam em nós e em quem nós também acreditamos. Assim completamos 5 anos de atividade e definimos que nos nossos valores a excelência, a qualidade, a inovação, o trabalho em rede e a equipa são fundamentais. Eu vou só pedir mais um minutinho, talvez nem isso, para dizer que quando me pedem para comunicar a LabFit a alunos em plateias um bocadinho mais pequeninas, eu costumo perguntar o que é que cada uma das pessoas, ou aquelas pelo menos que se querem manifestar, pensam quando se fala em criar uma empresa. A maior parte das pessoas fala em dinheiro, em inovação, em ideia. Para nós, e eu penso que posso mesmo falar no plural, para mim e para a minha irmã, criar uma empresa é como ter um filho. Nós planeamos a sua vinda, pelo menos na maior parte dos casos, planeamos a sua vinda, planeamos a sua chegada, planeamos e sonhamos para esse filho uma vida longa, rodeada de gente que quer o seu bem, o seu crescimento, a sua valorização, queremos a sua globalização e desejamos que a sua vida seja para além da nossa, para além do nosso tempo. A terminar, que terminemos nós primeiros. É isto que nós desejamos também para a LabFit e sem a nossa equipa isso seria impossível. Portanto, este é o nosso maior chavão, esta é também a nossa melhor realidade, são os nossos colaboradores. Muito obrigada. Muito obrigado. E vamos encerrar esta ronda com o David Braga Malta. Perfeito. Primeiro que tudo, agradecer o convite para estar aqui ao professor e à bastonária. É um privilégio, principalmente porque não sou farmacêutico, sou engenheiro de formação, embora farmacêutico por osmose, porque partilho a minha vida com uma farmacêutica e, portanto, já tenho apreendido algumas coisas, naturalmente, em casa.
A segunda parte, não sei se vou estar à altura do desafio, porque sou o último pelo que vi do programa a falar, depois de um dia com tantos oradores tão eloquentes e tão interessantes, e portanto espero estar à altura do desafio que me é colocado. E antes de entrar naquilo que eu vos quero falar, vou fazer um outro agradecimento à comunidade farmacêutica em geral, e este com uma pitada de ironia e um tom total desafio, que é: eu só existo porque a comunidade farmacêutica assim o permitiu. Ou seja, engenheiros como eu, de biotecnologia, só existem porque desde os anos 80, 90, 2000, os farmacêuticos optaram por não tomar conta de um espaço que era naturalmente deles, que seriam os biológicos ou os medicamentos de terapia avançada. E, portanto, eu espero que no fim daquilo que eu vou dizer hoje, alguns de vocês se convençam que esta área, embora os engenheiros estejam lá a atrapalhar um bocado, é uma área muito interessante para vocês também e é uma área em que nós precisamos dos conhecimentos da indústria farmacêutica. Agora, ao tópico que me trouxe aqui hoje. Eu, quando preparava os slides, aproveitando um longo voo que tive esta semana, decidi, como empreendedor que sou, ignorar um bocadinho as guidelines que me deram. E, portanto, não falar sobre aquilo que faço ou que fiz, até porque é público e não é assim tão interessante, mas tentar perceber e conjugar em 7 ou 8 slides aquilo que são as aprendizagens que eu tive desde que aos 25 anos escrevi o primeiro plano de negócios da primeira empresa biotecnológica que iniciei. E, portanto, vamos falar especificamente de como é que nós podemos mudar os sistemas de saúde através de empresas inovadoras financiadas por Venture Capital. E eu acho que isto é importante, até porque nós ouvimos aqui vários testemunhos e nenhum deles, que eu saiba, tem investidores de Venture Capital, e nós, investidores de Venture Capital, fazemos as coisas de maneira um bocadinho mais especulativa, digamos assim. Bom, então porquê é que nós existimos? E eu gosto de pensar todos os dias que, quando acordo, o meu objetivo é ajudar a humanidade, certo? É tentar criar uma nova solução terapêutica para um problema que até hoje não tem qualquer solução. E com isso ajudar a humanidade a avançar, a ficar melhor, a sobreviver mais ou viver melhor. Mas, quer dizer, depois tem que pôr o outro chapéu, que é: nós somos investidores, somos empreendedores, nós temos alguém que temos de dizer, que são os acionistas das nossas empresas, nem todos temos a sorte de sermos acionistas e empreendedores ao mesmo tempo. Estas pessoas que estão a apostar em nós, que estão a investir dinheiro nas nossas empresas, no fim do dia têm que ter um retorno, porque se não tiverem um retorno não vão voltar a investir nestas empresas e a cadeia morre. Okay? E, portanto, isto é o porquê é que nós existimos. E depois, como veem, é um engenheiro em mim, vão ver bastantes gráficos e fórmulas, explicar-vos um bocadinho o que é que isto é, não é? E o que vocês têm aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr isto a funcionar. Não? Mais ou menos. É uma curva risco-retorno, ok? E isto não tem nada a saber. A curva a cinzento é a curva do risco. Ao princípio há muito risco, depois o risco diminui e a curva a verde é o retorno, ok? E o que é que isto quer dizer? No processo de investigação, e se nós pensarmos que uma molécula está a ser descoberta aqui e é introduzida no mercado aqui, o risco ao longo do tempo vai diminuindo e, ao mesmo tempo, o retorno que essa molécula pode dar ao longo do tempo vai aumentando. E o nosso objetivo como empreendedores é tão simples quanto isto: é pegar numa coisa que está aqui e entregar numa coisa que está ali, não é? Portanto, se nós conseguimos fazer isto, nós pegamos quer numa ideia inovadora, quer num novo produto farmacêutico, completámos um ciclo de desenvolvimento, conseguimos introduzi-lo no mercado e tivemos sucesso, e com isso ajudámos pessoas que estavam doentes a ficarem melhores. Mas se nós olharmos para trás nisto, ou se eu olhar para trás naquilo que foi o meu percurso, isto para mim é a fórmula que traduz inovação, ok? A inovação para mim é uma ideia somada a uma equipa, potenciada por trabalho e persistência e exponenciada por Smart Capital, ok? E agora vou-vos tentar passar por cada uma das etapas desta fórmula e explicar porque é que eu acho que isto é importante e porque é que eu traduzo inovação para mim nesta maneira, para além de sempre ser engenheiro e daí haver fórmulas. A ideia para mim é o ponto inicial, certo? Estamos a resolver que problema, não é? Porque é que nós estamos a dedicar a nossa vida a isto? Porque naturalmente aconteceu, calhou-nos à frente, porque há pessoas que estão a sofrer com este problema. Quem é que vai beneficiar disto, não é? Quem é que hoje em dia tem um problema e quem é que vai beneficiar desse problema no fim? Mas mais importante para mim é tão difícil resolver um pequeno problema que ninguém quer saber ou que ninguém sofre como um grande problema. Por isso eu prefiro focar-me em grandes problemas. E grandes problemas não quer dizer que tenha a ser oncologia, certo? Pode ser uma doença rara que só 10 pessoas é que sofrem dela. Mas uma doença rara em que 10 pessoas sofrem e morrem, são 10 pessoas que têm um grande problema para ser resolvido. Portanto, é focar em algo que faça um impacto real no dia-a-dia das pessoas. A segunda parte é a equipa. E eu acho que várias pessoas já focaram isto aqui. E a parte mais importante é que, para além de haver uma equipa, dela ser complementar, e eu aqui volto a estressar que era muito interessante ter farmacêuticos muito interessados no desenvolvimento de produtos biológicos, porque é uma falha, ou seja, nós não temos pessoas que dominem o medicamento e o biológico ao mesmo tempo, temos que as casar.
vai ser também alguém que são 300%. Eu quando visitei a LabFit, e por acaso acho que não estavas lá, porque estavas a ser mãe, se não me engano, estava uma pequena criança no escritório que tinha acabado de nascer e que, portanto, não havia alternativa. E alguém visitar a empresa, era preciso lá estar e, portanto, a criança estava no escritório também, connosco. E, portanto, é esta necessidade de... Eu não tenho filhos, portanto, não sei se é um novo filho, mas que é uma entrega total a esta experiência. E depois, para mim, foi muito importante perceber se as pessoas que estavam comigo nas várias empresas e que estão ainda, se eram pessoas de equipa, certo? Se eram pessoas que queriam trabalhar, que não eram individualistas, porque a soma de vários individualistas não é uma equipa, não é? Uma equipa é a soma de várias pessoas que querem atingir um objetivo comum. E só para ter ideia, equipas que não funcionam são a segunda maior causa de insucesso de novas empresas. E tem este impacto, é a segunda maior causa. 40% das empresas falham porque a equipa não está a jogar toda, não está a remar toda para o mesmo sítio. E depois temos a persistência, certo? Quer dizer, nada vai lá sem trabalho, todos nós temos de trabalhar muito, vai demorar mais do que aquilo que vocês pensavam, vai custar mais dinheiro do que aquilo que vocês pensavam. Provavelmente não é a primeira ideia ou o primeiro plano de negócios que foi escrito que é aquele que tem sucesso, é o segundo, o terceiro, o quarto ou o quinto. E falhar é normal, certo? Saber reconhecer que se falhou e que não se conseguiu avançar é normal, é uma aprendizagem e deve-se permitir construir em cima. E, quer dizer, nem sei se é uma maratona, se calhar é uma ultramaratona agora pensar, mas chegar do ponto zero ao ponto de sucesso, e eu se calhar acho que nenhum de nós define o estado em que está como sucesso. Sucesso é sempre algo que virá daqui a 4 ou 5 anos, quando nós conseguimos fazer mais e mais. Portanto, vai ser uma maratona para uma vida inteira. E o último, eu fiquei na dúvida como é que havia de explicar Smart Capital. Então pus mais 2 gráficos. É o mesmo gráfico de há bocado e à esquerda tem a cadeia normal de valor. E o que vocês podem pensar é que nós temos aqui a fase 1, Discovery, fase 1, fase 2, que é o ponto de inflexão de valor na indústria farmacêutica, e fase 3. Portanto, nós temos que fazer com Smart Capital é saber arbitrar o risco, não é? Ou seja, é saber que recursos pôr, a que dado momento no tempo, porque o risco nessa altura justifica esses recursos. Ou seja, se uma molécula está numa fase muito inicial, ninguém deve investir meia equipa e 500 milhões de euros, porque o risco dessa molécula é muito elevado. Portanto, nós temos de ser inteligentes a tirar risco da descoberta para conseguirmos de uma forma eficaz avançar neste processo. Mas a parte interessante que eu acho é que é o flip side. Temos sentido, ou seja, isto tudo que eu vos preciso dizer tem sentido ou não, não é? Faz sentido começar-se novas empresas que descubram novas moléculas e que as tentem desenvolver, em vez de deixarmos a Pfizer ou a Bayer ou a Gilead, não sei se estão aqui representantes dessas empresas ou não, fazê-lo. O que é facto é que se nós olharmos para as estatísticas das últimas drogas inovadoras introduzidas nos últimos 6 anos no mercado, okay? Isto é mundial, aprovações, novas aprovações nos últimos 6 anos, e olharmos para quem é que foi o originador dessa molécula, 2/3 das moléculas foram originárias da academia e de pequenas empresas e apenas 1/3 foi originária na indústria farmacêutica. E claro que, se olharmos para a introdução no mercado, estas tendências se invertem, não? Ou seja, 2/3 das moléculas são posteriormente introduzidas pela indústria farmacêutica, que adquire as pequenas empresas, e apenas 1/3 dessas empresas é que conseguem pôr as suas próprias moléculas no mercado. Depois, se olharmos para outra estatística, então qual é que foi o impacto destas venture capitals, destas especuladoras profissionais na indústria farmacêutica que tiveram? E o facto é que vemos que cerca de 2/3 das moléculas, na realidade, foram financiadas também por venture capital. Ou seja, esta indústria de disrupção do setor da saúde através de venture investment tem o impacto de 2/3 dos produtos inovadores que foram introduzidos no mercado nos últimos 5 anos. Portanto, eu acho que sim. Acho que faz sentido tentarmos começar empresas que são baseadas em inovação, que são disruptivas e que são financiadas adequadamente por venture capital, porque conseguimos, de facto, ter um impacto nos pacientes. Ou seja, nós conseguimos ser responsáveis por 2/3 daquilo que é as novas entidades terapêuticas que ajudam a curar doenças hoje em dia. E o último ponto, acho que aqui não faz tanto sentido fazer isto, mas eu, quando falo, gosto sempre de realçar, podemos fazê-lo a partir de Portugal. Podemos. Primeiro, porque somos genericamente bons, e eu posso dizer isto com bastante propriedade, já estive em vários ecossistemas, já investi em empresas fora de Portugal, já fui administrador de empresas fora de Portugal, e em Portugal também, e a qualidade dos recursos humanos, a qualidade natural do nosso talento é muito elevada, e é muito elevada a um rácio qualidade-custo extraordinário, mesmo pagando salários adequados às pessoas. Somos um país que tem uma infraestrutura state-of-the-art, e vimos a apresentação do Biocanto, portanto eu não me vou alongar, e somos um país em que a ciência está a ser reconhecida, quer pelos clusters que já estão a ser criados, quer pelo reconhecimento de financiamento competitivo, quer para grupos de investigação, quer também
para pequenas e médias empresas e, portanto, eu acho que todos estes fatores em conjunto criam uma oportunidade única para Portugal se nós a soubermos aproveitar. E com isto termino, até para pouparmos um bocadinho de tempo. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade e espero que alguns de vocês que estão aí nas cadeiras mais de trás, daqui a uns anos, estejam aqui exatamente a fazer a mesma coisa que eu estou a fazer hoje. Obrigado. Eu não tinha grandes dúvidas que íamos ter aqui quatro excelentes apresentações e foram mais do que confirmadas. E teríamos agora um tempinho para algumas questões que a distinta audiência queira ter a amabilidade de colocar. Já vi que não vou ter grande sorte. Temos questões? Temos. Este não tinha dúvidas, tinha que ser. Faz favor. Olá, boa tarde a todos. Muitos parabéns pelas vossas intervenções. Peço desculpa, se calhar vou fazer uma pergunta um bocadinho parva ou chamem como entenderem. Mas direcionando-me sobretudo às duas farmacêuticas aqui presentes hoje, que investiram, que persistiram, não desistiram. Nós ouvimos todo o dia falar de uma direção para a inovação no medicamento, sempre no medicamento. Nós não ouvimos falar nada sobre a intervenção a nível do doente, uma proximidade mais com o doente. Como é que poderemos fazer este salto no futuro? Obrigada. Querem fazer o favor? Eu, se calhar, eu preciso passar a palavra ali à minha irmã, porque a minha irmã é que é capaz de conseguir dar uma resposta ótima a essa pergunta. Das conversas que temos em bastidores, há muita coisa a inovar. Se quiser trazer ali o microfone... Temos um microfone, temos a irmã, está tudo. A minha irmã está ali, ela tem muita experiência nesta Chamar a área. ajuda do público. E eu acho que, exatamente, é como naquele concurso da ajuda do público. E nós eu até acho podemos que sair. ela- Nós até podemos sair e ela vem, Exatamente. não é? Não, Porque acho fica o público. Porque acho que Excelente. realmente Não se talvez importa. a Rita Ali, ali. possa... Está ali. Ali. A Rita talvez possa ajudar mais objetivamente nessa pergunta. Muito obrigada. Nós acreditamos, sobretudo, que o empreendedorismo é, sobretudo, uma atitude. Portanto, uma atitude empreendedora pode revelar-se não só pela criação de uma empresa, mas também por uma atitude no local onde se trabalha. E, portanto, pode-se ser empreendedor no Sistema Nacional de Saúde, pode ser empreendedor na farmácia comunitária, pode ser empreendedor a trabalhar por conta de outrem. A melhoria dos cuidados de saúde e na proximidade do doente faz-se no dia-a-dia nos cuidados de saúde. Os farmacêuticos fazem-no no dia-a-dia, usando da sua atitude empreendedora de criação de novos serviços, de uma atitude de resolver também os problemas do doente, pondo ao serviço do doente os seus conhecimentos, as suas competências e as suas capacidades de inovação. Por isso nós temos, para além da empresa, experiência deste terreno do dia-a-dia, na farmácia hospitalar, na farmácia comunitária. Eu, particularmente na farmácia hospitalar, vejo muitos exemplos no ambiente onde trabalhei durante 10 anos, mas também nos hospitais onde trabalham os outros colegas, todos os anos, na altura do Congresso da Associação Portuguesa de Farmácia Hospitalar, em particular, temos a oportunidade de ver muita inovação e muito empreendedorismo no terreno, nos cuidados ao doente e na prestação de cuidados de saúde. Por isso, tudo dependerá da atitude. É possível ser empreendedor no dia-a-dia. Muito obrigado. E se me permitirem... Força, também... força. Íamos dar aqui. Eu posso apenas tentar completar aquilo que a Rita acabou de dizer. De facto, falamos todo o dia, sobretudo no empreendedorismo através do desenvolvimento de medicamentos, mas podemos desenvolver outros produtos, não precisam ser todos medicamentos. E além disso, têm aqui empresas que se dedicam ao desenvolvimento de serviços, não ao desenvolvimento do produto. E o desenvolvimento do serviço farmacêutico, seja ele onde quer que seja criado, seja na farmácia comunitária, seja na farmácia hospitalar, é igualmente empreendedorismo e tem igualmente um valor muito grande. Por isso eu se calhar reforçava a mensagem que tentei deixar há pouco,
que é conheçam as vossas competências, as vossas capacidades, pensem o que é que podiam fazer diferente e fazer melhor e que pudesse resultar, de facto, num benefício para o serviço que estão a prestar, e que pode ser na farmácia comunitária ou na farmácia hospitalar, e avancem, porque, de facto, empreendedorismo não é só desenvolver medicamentos ou desenvolver cosméticos ou prestar serviços analíticos. Há muito mais que se pode fazer, além de que também não é só criar empresas, também é sermos empreendedores no nosso local de trabalho. Muito obrigado. David? E eu, se calhar, só para dar uma versão diferente ainda, nós temos um caso muito interessante em Portugal, é um projeto que se chama Patient Innovation, liderado pelo Pedro da Universidade Católica, e é pôr o doente enquanto empreendedor, ou seja, a ideia do projeto é tão simplesmente quanto isto, perceber quando é que o utilizador inova e quando é que essa inovação depois pode ser transitar de volta, fechando o círculo para todos como ele têm o mesmo problema para resolver. E de facto é que há inúmeros doentes que desenvolveram soluções terapêuticas inovadoras para o problema deles e que hoje em dia estão a ser no mercado, mais na área do dispositivo médico do que do farmacêutico. Não é? Uma pessoa em casa não faz uma molécula, mas em casa pode fazer um minimal viable product de um stent ou de uma válvula ou de um enxerto para uma veia. Isso acontece, é real, ou seja, houve vários doentes que tinham problemas que não tinham solução e que em casa, como tinham capacidades, tinham skills adequadas para isso, desenvolveram soluções terapêuticas que agora estão a ser desenvolvidas enquanto dispositivos médicos de uma forma regulamentar. Muito obrigado. Temos mais alguma? Temos mais uma questão da senhora bastonária. Muito obrigada pelo painel extraordinário também. Queria perguntar como é que, qual é a vossa, enfim, experiência e recomendações para se conseguir, depois disso tudo que já disseram, entrar no radar das grandes companhias internacionais que nós sabemos que procuram parceiros nestas áreas por diversas questões, que não vale a pena estarmos agora, por causa do tempo, aqui a detalhar, mas como é que se entra no radar? Como é que isto se faz? Se calhar estava a Sim, Miguel. ok. Os meninos primeiro, desta vez. O radar anda aí, ou seja, eles andam permanentemente a prescrutar o que se passa. Agora, a questão é necessário, quanto a mim, focar em ter produtos ou serviços inovadores, mas inovadores de um ponto de vista que possa, de facto, entrar no mercado. Se isso for feito, e gostava de salientar uma ideia que o David lançou, que é de facto o que eu sinto. Para ser empreendedor, isto é uma maratona, isto não dá para sprinters, isto é, a maioria das vezes, estamos a perder, portanto, mas o que interessa é depois ir resolvendo os problemas até um determinado objetivo, ou seja, temos que saber onde é que é a meta. Se soubermos onde é que é a meta, os radares aparecem. Quer dar a sua... Sim, com certeza. Eu posso simplesmente contar a minha história, não é? Continuar a contar a minha história e detalhar um bocadinho. Mais 12 minutos? Não, mais 12 minutos não. Mais 12 minutos não. Um minutinho. 2. E naquela parte em que eu tentei explicar um bocadinho o processo de internacionalização que nós começamos em 2010, e de facto foi a altura em que começamos a posicionar-nos no radar. Aquilo que fizemos, e até fizemos um bocadinho antes, e eu já o tinha feito antes, era de facto procurar as feiras e os congressos do setor onde estas pessoas estavam. E de facto eu já o tinha feito um bocadinho antes, e em 2010 foi a primeira vez que tivemos um stand numa feira internacional, onde nos demos a conhecer ao mundo. Portanto, às maiores indústrias, na altura era uma feira da cosmética, portanto às maiores indústrias da cosmética e também às mais pequenas, todas estavam lá. Como é que o fizemos? Sendo que nós criamos a empresa com os nossos próprios fundos, que eram muito escassos, e sempre o fomos fazendo ao longo do tempo, sempre fomos reinvestindo nós próprios na empresa. Como é que conseguimos ir pela primeira vez a uma feira? Através de financiamento, obtido na altura era o CREN, agora é o Portugal 2020, mas que tem de facto apoios e que são muito importantes e também apoios à internacionalização, e que de facto nos financiaram parcialmente este projeto e continuam a fazê-lo. Na altura, e posso partilhar um bocadinho esse sofrimento, na altura nós, coitadinhos, tínhamos mesmo muito pouco
muito pouca capacidade e era quase impossível nós irmos a uma feira deste género sem poder ter esse tipo de apoio. E estes apoios, a forma como estão estruturados, é que primeiro pede-se, depois alguém pode eventualmente aprovar, depois nós gastamos o dinheiro e vários meses mais tarde, quando nós provarmos que gastamos o dinheiro, alguém nos vai dar parte desse dinheiro. É mesmo assim que funciona e continua a ser. Depois também há alguns mecanismos e tal para ajudar com a outra parte. Na altura, na primeira feira que nós fomos, isto foi de um sofrimento atroz, mas conseguimos e foi muito bom termos depois esse prémio de que uma parte nos foi devolvida. Mas de facto eu diria que é isso. Portanto, se queremos ir, temos que ir lá, temos que ir aos sítios onde eles também estão, temos que nos mostrar, temos que de facto ter alguma coisa para oferecer e ser muito claros nessa mensagem. E depois as coisas vão acontecendo. Se a primeira feira teve um retorno extraordinário, pá, não teve de todo, não é? Agora, indo outra vez, e outra vez, e outra vez, depois eles dizem, estes apareceram, mas continuaram, não desapareceram. E de facto, depois persistir é de facto também muito, muito importante. A nossa experiência é uma experiência de internacionalização por comunicação de ciência. Nós vamos muito aos congressos e fazemos comunicações científicas. Ou porque somos convidadas, ou porque submetemos trabalhos científicos, não é? E através da investigação que fazemos, que vem muito sustentar também os serviços que prestamos, conseguimos despertar a curiosidade da indústria farmacêutica, que é o nosso foco principal, e mostrando o trabalho, dando provas, trazer algum retorno por aí. Eu posso dar o exemplo, no outro dia um pequeno laboratório nacional visitou-nos na Covilhã e disse-nos em conversa que representava um outro grande laboratório europeu e nós perguntamos se eles eram representantes exclusivos nacionais e eles disseram que sim. Eu disse, pronto, então nós podemos partilhar convosco de que a vossa representada é nossa cliente. Portanto, o mundo é pequenino, mas realmente nestas áreas a ciência funciona muito a nosso favor, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Teríamos mais uma questãozinha, muito rápida, se não houvesse, encerrávamos a sessão. Permitam-me só uma nota pessoal. Eu tive muito gosto em estar aqui hoje, mas tive particular gosto em estar aqui nesta mesa, sobretudo pelos de cá e pelos de lá. Para mim não é normal ter uma assistência tão numerosa, de gente tão nova, a ouvir estes temas e não sair da sala. Fico-lhes muito grato. Fico-lhes muito grato. Isto de ser mais velho tem estas vantagens. Eu andar a vender este peixe do empreendedorismo já o faço há muitos anos, quer no âmbito do Health Cluster, quer noutros chapéus. Estou ligado a empresas próprias desde a tenra idade. E nas primeiras sessões que fazia sobre isto, normalmente aparecia 1, 2 ou 3, porque se tinha enganado, digamos. Havia 3 ou 4 workshops e havia 2 ou 3 que se enganavam, coitados, depois tinham pena de mim e ouviam. Agradeço-vos muito. Muito obrigado. Muito obrigado.